Tudo bom, gente? Estou aqui de novo, tentando dar uma de tudólogo, falar de assuntos que eu não entendo. Já falei de pandemia, virologia, epidemia, política. Agora eu vou falar de geopolítica, guerra, etc. Né? Vamos falar da Ucrânia. Vamos falar da Ucrânia. Começar com um disclaimer. Eu vou aqui falar de alguns contextos que explicam as razões do Putin, mas disclaimer. O Putin é o principal vilão da história. Não é o único, mas é o principal vilão da história por detrás dessa guerra da Ucrânia. Vamos deixar bem claro, a Rússia invadiu um país sem nenhuma causas belli, sem nenhuma provocação que justificasse isso, apenas por uma sensação de insegurança por causa da OTAN e algumas justificativas de revisionismo histórico, dizendo que a Ucrânia não existe como país, de exagero, dizendo que a Ucrânia está nazificada, e tomou uma atitude que basicamente rasga toda a ordem mundial que foi construída nos últimos 80 anos. Se é verdade que na África e em alguns lugares da Ásia, de vez em quando países sentiam a liberdade de invadir uns aos outros, e é mais ou menos verdade isso, nos centros políticos mundiais isso não acontecia basicamente desde do final da Segunda Guerra. Acontecia, às vezes, das fronteiras serem alteradas por questões internas dos países. Agora, um país invadir o outro é algo que não acontece há muito tempo. Quer queira, quer não, com todos os problemas que teve na Guerra Fria, com todos os problemas que teve depois da queda do muro, a União Europeia e a atual ordem mundial foi uma gigantesca conquista de paz mundial comparado com o que foi a primeira metade do século XX, certo? Então, é um imenso retrocesso que a gente está sofrendo por causa de um ditador, sim, um ditador, que resolveu invadir um país por questões imperiais, por um imperialismo puro e simples. Não é nem o neocolonialismo, não é nem o neoimperialismo, não é aquela coisa semi-sofisticada que os Estados Unidos faz, mas sim imperialismo puro e dito, certo? Vamos lembrar que, inclusive, as invasões que os Estados Unidos fazia e fez até recentemente com o Afeganistão, por exemplo, ele não alterava as fronteiras, ele não anexava os países. E é o que provavelmente vai acontecer agora com a Ucrânia, uma anexação tácita, né? Acredito que o plano do Putin seja criar um governo marionete ali, e vamos ver o que dá, né? E quer queira, quer não, infelizmente, o mundo funciona assim. As coisas que acontecem na Europa são mais importantes do que as coisas que acontecem no Oriente Médio. Afinal de contas, é onde está o dinheiro, é onde está o impacto político. E, principalmente, quer queira, quer não, o outro lado inédito da coisa, que é uma das potências nucleares do mundo, confrontando o pacto da maior potência nuclear mundial. Então, a coisa está feia. Mas vamos explicar o que passou na cabeça do Putin. O Putin é doido? É. Mas o que passou na cabeça do Putin? Né? Vamos começar contextualizando o primeiro momento político atual. Já faz alguns anos que eu falo que o momento atual que a gente vive é muito similar à década de 30 do século passado, com a ascensão do fascismo na Europa. A gente tem, infelizmente, um momento muito similar que começa, inclusive, um dos precursores foi o próprio Putin, que sempre teve um lado meio fascistoide, mas depois vem o Erdogan, o fracasso da Primavera Árabe, aí vem o governo da Polônia, vem o Trump, vem o Bolsonaro, e toda essa nova direita mundial, que é muito similar em alguns aspectos ao fascismo clássico. Você tem sempre uma retórica hipernacionalista, militarista, de contra-globalismo, de imposição de interesses nacionais e não internacionais, e de confronto mesmo. E quer queira, quer não, quando isso começa a ganhar volume, quando esse tipo de mentalidade começa a ganhar apoio e movimento, uma hora vai chegar na guerra. E é o que aconteceu agora. A gente está tendo, sim,
um momento onde você tem uma autocracia, uma ditadura, confrontando a ordem estabelecida pelas democracias ocidentais. Isso significa que a União Europeia e a OTAN são mocinhos, que os Estados Unidos é o grande defensor da liberdade? Não sou tão ingênuo assim. Não sou tão ingênuo assim, mas não muda o fato de que os interesses imperialistas americanos e os interesses imperialistas europeus estavam sendo construídos com base na propagação dos ideais democráticos. Quer queira, quer não, a OTAN, avançando em direção ao leste da Europa, estava avançando e tirando governos totalitários e colocando governos mais ou menos democráticos, às vezes nem tanto, e principalmente uma economia mais livre de mercado, né? Então, apesar de eu saber que o Biden não é mocinho, não dá para comparar ele com Putin. Vamos deixar bem claro. É um país, o Putin e a Rússia é um país que resolveu invadir outro país. Por mais que eu analise a questão contextualizando ali os erros que a OTAN cometeu, os erros que o Biden tenha vindo a cometer, o responsável pelo crime que aconteceu contra o direito internacional é o governo russo. Certo? Então, vamos contextualizar. Vamos lembrar, OTAN. OTAN servia para quê? Para que a OTAN foi criada? A OTAN foi criada para impedir o progresso da União Soviética em cima da Europa e do resto do mundo. Havia uma ameaça militar gravíssima do Stalin que contrapunha os interesses da aliança militar da Inglaterra e Estados Unidos. Então, a Inglaterra, Estados Unidos e a Europa Ocidental como um todo acabou criando um pacto para ter uma preponderância militar em cima da União Soviética. E a resposta disso foi o Pacto de Varsóvia, e aí temos a Guerra Fria e tal. Mas com o final da Guerra Fria, o Pacto de Varsóvia deixa de existir, a União Soviética deixa de existir. Qual é o sentido de manter a OTAN? No mínimo, ela tem que se recriar ali, ou assumir um lado que ela não assumia, mas que sempre existiu. A OTAN era um meio dos Estados Unidos, principalmente, e da Europa Ocidental, controlar a matriz energética mundial, principalmente petróleo e energia nuclear. Com a saída da União Soviética, é basicamente os Estados Unidos controlando a economia mundial com o poder bélico por detrás, exercendo, além do soft power que os Estados Unidos começou a exercer, o bom e velho hard power ali na base da arma, na base do apoio militar, e é graças à OTAN, graças ao poderio da OTAN, que ele poderia, por exemplo, invadir o Iraque, com desculpas de armas de destruição em massa, mentirosas, invadir o Afeganistão, etc, etc, etc. E o que acontece que essa ordem começa a mudar? Primeiro, a OTAN começa a avançar cada vez mais próximo da Rússia. A Rússia perdeu muito da relevância econômica que ela tinha, e estava em desordem na época do Yeltsin. O Putin demora a colocar uma certa ordem na Rússia, na base do TACAP, na base da ditadura, na base do eu prender o mato, eu arrebento. E não só construiu uma certa estabilidade econômica, como construiu aos poucos uma dependência, principalmente da Europa, em relação aos seus combustíveis fósseis, principalmente gás natural. Muito esperto isso. E aí nós temos, do outro lado, os Estados Unidos se desgastando com a Segunda Guerra no Iraque, a ocupação do Afeganistão. Os Estados Unidos começou a ficar cansado de guerras. Os Estados Unidos dividido entre Trump e democratas, a ponto de você, quase como aqui no Brasil, se o democrata diz A, o trumpista diz B e nem analisa a questão. Foi inclusive até agora, né, nessa coisa, né? O Putin invade a Ucrânia, qual é o berro do Trump? A culpa é do Biden. De onde vem isso? De onde vem esse raciocínio? Eu não sei, mas tudo bem. Aí você tem os Estados Unidos dividido e cansado de guerra. A Europa abatida por causa da pandemia. Os Estados Unidos também sofreu a pandemia.
a economia abatida, a capacidade de resposta econômica combalida, a dependência da Europa em relação ao gás natural. O Trump é o momento perfeito para ele tentar recuperar o que ele sempre quis. O Trump não, desculpe, o Putin. O que ele sempre quis. Vamos lembrar, Putin, ex-KGB, formado com a mentalidade soviética, apesar de não ter nada de comunista, apesar de ter muita coisa de fascista, apesar dele inclusive ter um guru muito próximo do Olavo de Carvalho, certo? Não é à toa que o Bolsonaro se simpatiza com Trump, com Putin. Putin e Trump é quase a mesma coisa, gente, são amiguinhos. Mas aí ele vê o momento perfeito para voltar a esse pulo do gato para tentar construir a velha Rússia, o velho império. Uma das frases que explica muito como o Putin vê o mundo é que ele defende a ideia que são poucos os países que são realmente independentes, né, que são realmente soberanos. Então, na prática, o mecanismo que ele tem para impor a soberania russa, como ele vê, é o armamento. O exército russo, mas principalmente porque o exército russo, apesar de ser excelente, não consegue ter uma supremacia plena. Mas ele é o segundo maior arsenal do mundo, nuclear, e talvez o mais moderno arsenal nuclear do mundo, porque nesse ponto ele fez investimentos que os Estados Unidos não vinha fazendo, começou a fazer na época do Trump. Vamos juntar isso ao Doomsday Clock. Vocês se lembram do Doomsday Clock? Aquele bureau de cientistas que analisavam quão próximos estávamos da meia-noite, sendo que a meia-noite representaria a guerra nuclear. Pois bem, lá pela década passada, eles começaram a analisar também a questão ecológica, como meia-noite, né? Um desastre nuclear ou desastre ecológico, quão próximos nós estaríamos de uma crise que ameaçasse a civilização humana. E já faz acho que são 2 anos e meio ou 3, que o Doomsday Clock nunca esteve tão perto da meia-noite. Lá na década de 60, quando a União Soviética desenvolveu a sua bomba termonuclear, eles colocaram o Doomsday Clock a 2 minutos para meia-noite. Atualmente, eles consideram que nós estamos a 100 segundos da meia-noite. Nunca estivemos tão próximo do desastre. Isso antes do Putin invadir. Perfeito? Com todo esse cenário, ainda junta-se a questão da Ucrânia e seu fascismo. A Ucrânia e o seu neonazismo. Que você tem, primeiro, um histórico de cooperação da Ucrânia com o Hitler, na época da Segunda Guerra, e atualmente um movimento ultranacionalista que tem características de supremacia nacional e supremacia racial. Se vocês não se lembram, há uns 2 anos atrás nós tínhamos aqui os 300 do Brasil, com a Sarah Winter, e pessoal lá dos 300 carregava uma bandeira de um movimento nacionalista ucraniano. A Sarah Winter falava em ucranizar o Brasil. Se lembram disso? Pois é. Então a gente tem sim um movimento nazista que está forte ali na Ucrânia e que o Putin usa isso como desculpa para invasão da Ucrânia, né? Vamos lembrar que, apesar de sim o neonazismo estar forte na Ucrânia, o governo ucraniano atualmente não é neonazista. O governo ucraniano é muito esquisito atualmente. É um ex-comediante que falava em fuzilar o Congresso, inclusive quando ele tomou posse ele meio que fechou o Congresso lá. É um governo meio maluquinho, mas neonazista ele não é. E na Ucrânia nunca aconteceu alguma espécie de genocídio ou algo do gênero, mas tem ali um movimento neonazista bem forte, mais forte aqui do que o bolsonarismo, mais forte do que o trumpismo lá, a coisa lá é estranha mesmo. Aí o Putin aproveita isso para tentar pintar a Ucrânia de vilão e ainda distorce a história para dizer que a Ucrânia nunca foi um país. Tem algumas razões de ser, assim, a Ucrânia tem um passado muito próximo da cultura russa, mas o nacionalismo ucraniano é muito forte. Então, a autodeterminação dos povos, algo que foi base para a gente conseguir ter esses 80 anos de paz
desde a Segunda Guerra, deveria ser respeitada. Eu considero legítima a preocupação da Rússia em relação à proximidade da OTAN. Legítima a ponto de ser comparável à preocupação americana na época dos mísseis de Cuba, da crise dos mísseis. Com uma diferençazinha ali, né? Porque a União Soviética botou mísseis nucleares em Cuba. A Ucrânia não tinha armamentos ofensivos em seu território. Então, há uma certa semelhança. Você tem um pacto militar com possibilidades nucleares chegando cada vez mais perto da Rússia? Sim, há essa similaridade. Mas a crise de mísseis de Cuba foi muito pior, certo? Então, assim, a OTAN errou, ao meu ver, a fazer essa expansão politicamente agressiva, sem fazer uma negociação adequada com a Rússia. Só que a Rússia errou 5 vezes, porque ela, na verdade, se aproveitou. Ela sempre reclamava, mas nunca ousava. E quando veio o momento político correto, o momento político e econômico correto, na base do desastre humano que foi a pandemia, ele aproveitou para usar o TACAP, né? E com a ameaça dos mísseis. O respaldo que o Putin tem, principal, de atacar a Ucrânia, é o medo legítimo que nós devemos ter de um confronto entre OTAN e Rússia. Inclusive, quem acha que o Biden ou a OTAN está sendo bonzinho demais, está sendo tolerante demais, a gente tem que lembrar que uma guerra entre 2 potências nucleares ou 2 pactos militares nucleares é muito difícil de se manter no convencional, porque quando a coisa vai escalando, se a guerra sai do controle, e guerra é que nem CPI, a gente sabe como começa e não sabe como termina. Se a coisa for escalando, é muito fácil os generais começarem a querer usar os mísseis nucleares. Então, um confronto entre tropas da OTAN e tropas russas tem um potencial de desgraça significativo. Então, por mais que seja lamentável a gente abandonar a Ucrânia para um ditador ir lá e dominar, infelizmente a gente não tem muita opção. A gente tem que tentar a sanção econômica para ver se segura, com o risco de passar uma mensagem muito errada para a China, por exemplo, para a China pensar, se a Rússia pode tomar a Ucrânia, eu posso tomar Taiwan. Ou então para a Coreia do Norte pensar, rapaz, olha só, a gente pode romper fronteira, vamos invadir a Coreia do Sul? A coisa pode complicar. Eu nem vou falar de Índia e Paquistão ali. Se a ideia do direito internacional, da autonomia dos povos começar a fracassar, a gente tem um cenário muito perigoso aí para acontecer. Vai ter guerra mundial, Anelo? Quase com certeza não. Só que em 2021 eu falaria com certeza não. Infelizmente a gente chegou nesse ponto. O Putin hoje é o maior inimigo da humanidade. Mas ninguém é bonzinho nessa história. Ninguém é bonzinho nessa história. Só que se a comunidade internacional não conseguir organizar algum método de constranger Putin e similares a atravessarem fronteiras, a coisa vai enroscar. E se a gente tiver que deter um ditador como o Putin na base da força, a coisa vai se enroscar também. Qual é a solução? Infelizmente eu não sei. Vamos ter que agora sobreviver a um final de pandemia com o início de um novo confronto mundial. Não falo uma guerra mundial, mas uma nova guerra fria, que já vinha se avistando por aí e agora está mostrando todas as garras e todos os dentes. Vamos ver se a humanidade sobrevive a mais isso, né? Não que a gente esteja com alguma ameaça ecológica daqui a 20 anos, né? A gente não tem que se preocupar, não. Mas o lado bom, gente, o lado bom que a gente tem que pensar é que, olha só, o Bolsonaro não vai entrar para a história como o pior governante dessa época. O Putin conseguiu passar. Lindo, né? Parabéns ao Putin, parabéns ao Bolsonaro por não repudiar o Putin como deve. E aí, sem ironia, Biden, você está fazendo o que pode, cara. Vamos tentar segurar esse urso aí e torcer para ele
não resolver atravessar as fronteiras da Ucrânia e partir para Lituânia, Polônia, porque aí, meu caro, a coisa fica russa.